A hora da graça. A hora da graça. A hora da graça. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Meus amados irmãos, nesta manhã eu quero vos trazer uma meditação da palavra de Deus que se encontra no livro de Números, no seu capítulo 13. Estarei lendo do versículo 25 até o versículo 31, que diz assim: Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Meus amados irmãos, a Bíblia, ela nos apresenta dois tipos de visão. O apóstolo Paulo, ele falou acerca desses dois tipos de visão quando ele disse, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós andamos por fé e não por vista. Então a primeira visão é a visão daqueles que andam pela fé. É a visão daqueles que andam em cima das promessas de Deus. E em segundo lugar, fala-nos daqueles que andam numa visão terrena, numa visão carnal. O texto que nós acabamos de ler fala acerca de quando Deus deu ordem a Moisés para que enviasse os 12 espias para sondar a terra de Canaã. E o texto sagrado diz que num período de 40 dias, aqueles 12 homens, eles espiaram a terra de Canaã. Eles colheram o fruto da terra. Eles comprovaram com seus próprios olhos que verdadeiramente a terra, ela manava leite e mel, conforme Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, que lhes daria. Mas o texto sagrado diz que daqueles 12 príncipes, somente 2 creram na promessa do Senhor. 10 deles olharam para os problemas, 10 deles olharam para os gigantes, olharam para as cidades com altas muralhas, e por causa disso eles perderam a fé. Em vez deles se firmarem na promessa de Deus, porque eu digo para você, a promessa ela é a base da fé. Todos os grandes homens do passado, eles andaram pela fé porque andaram em cima de uma promessa. Em vez deles se firmarem na promessa de Deus para a vida deles, porque o próprio Deus já tinha dito: eu irei adiante de vós, eu expulsarei os moradores dessa terra. Eles olharam para os gigantes, eles olharam para as muralhas, eles olharam para aquele povo que habitava ali, em vez de olhar para a promessa de Deus. E quando eles olharam para aqueles gigantes, para aquelas altas muralhas, eles temeram, eles deixaram o medo dominar os seus corações. E o mais interessante que você lê que foi o próprio Deus que mandou Moisés enviá-los. E agora eu te pergunto, você acha que Deus não sabia como que era aquela terra? Você acha que Deus precisava ouvir o relato deles? Não, meu querido irmão. Mas por que isso aconteceu? Porque Deus estava provando a fé daquele povo. E a mesma coisa também acontece conosco. Eu e você, nós temos promessas grandiosas da parte de Deus, só que antes de Deus nos colocar no lugar da promessa, Ele vai nos provar primeiro. Ele vai provar a nossa fé. Vai surgir gigantes na nossa caminhada, vai surgir muralhas, vai surgir problemas, vai surgir dificuldades. Mas aí eu te pergunto, nós vamos caminhar pela fé? Nós vamos ter uma visão de fé? Ou será que nós vamos ter uma visão terrena? Em vez de nós olharmos para Deus, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, nós olhamos muitas das vezes para os problemas. Nós tiramos os olhos de Cristo e olhamos para a dificuldade.
E quando isso acontece, nós vamos naufragar na fé. Foi isso que aconteceu com aqueles 10 espias. Veja que eles passaram 40 dias espiando aquela terra. O número 40 na Bíblia, ele significa o número de provação. Jesus foi tentado 40 dias naquele deserto. Israel caminhou 40 anos naquele deserto. Você vai ver que Elias, ele marchou 40 dias depois que ele se alimentou com aquele pão que o anjo havia preparado para ele, ou seja, o número 40, ele significa tempo de provação, ou seja, aquele era um tempo de provação para aquele povo, e eles não passaram no teste, eles não creram em Deus. Então eu digo para ti nesta manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei o que você tem passado, mas eu digo para ti, independente das circunstâncias contrárias, eu te convido a caminhar pela fé, eu te convido a olhar para o alto, eu te convido a olhar para a promessa. Não olhe para a dificuldade, não olhe para esse gigante. Talvez esse gigante hoje na tua vida seja um problema no teu lar, seja um problema no teu casamento, seja um problema no teu filho, com teu filho, seja um problema lá no teu trabalho. Não importa qual seja o problema, eu digo para ti, olhe para Deus, se agarre nas promessas de Deus. Aleluia, o Senhor, Ele é contigo, o Senhor, Ele é conosco, basta tão somente nós cremos. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Então Deus não estabeleceu limite, então não estabeleça limite naquilo que Deus não estabeleceu. Portanto, continue crendo, independente das circunstâncias contrárias. Continue tendo uma visão de fé e você vai ser mais do que vencedor na presença de Deus. Portanto, eu deixo essa palavra ao teu coração nesta manhã. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam alcançadas. Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus.